O William Arão comentou uma coisa que é curiosa sobre o Flamengo. É curiosa sobre o Flamengo. Vamos ver aí esse trechinho, vamos nessa. Eu acredito que eu ainda posso chegar muito mais longe, né? Porque eu ainda tenho muitos títulos para conquistar com essa camisa, eu ainda tenho é, muitos jogos para fazer, muitas decisões. Hoje em dia é tão difícil você ver jogadores com carreira longa nos clubes, né? E eu estou muito feliz, eu estou muito honrado, é um privilégio e eu quero conquistar mais, sabe? Que nem você disse, são 290 jogos já, eu quero alcançar 500, eu quero alcançar 800, eu quero alcançar quanto for possível. O Arão, o Sormani, ele faz uma colocação aí que assim, os caras têm que pensar no jogo deles, né? Pensar no jogo deles e não necessariamente no adversário em si. Então, assim, essa superioridade do Flamengo hoje que a gente está discutindo aqui, ela é tão grande que é por aí, porque o que a gente mais ouve, Sormani, não, tem que pensar no adversário, aí eu mexo aqui, mexo lá, mexo acolá, dependendo de quem for, eu tenho uma opção aqui, tem muito disso, é muito normal. O Flamengo não precisa disso? É o outro que tem que pensar no Flamengo e o Flamengo tem que seguir a toada dele? Não, eu acho que o Flamengo tem que se preocupar com o adversário, sempre. Sempre. Não tem cara babando do outro lado, certo? Os caras jogam futebol, sabem jogar. E é o Palmeiras. É o Palmeiras. Não tá no mesmo nível? Não, não tá. Mas é um jogo só, tem que se preocupar, lógico que tem que se preocupar. Claro que tem que se preocupar. Mas em relação ali ao Rogério Ceni, eu também vejo algumas modificações que ele fez ali interessantes. O recuo do Arão é uma coisa interessante. Agora, o Zinho fala que o Felipe Melo o Felipe Luiz vai jogar pelo meio e o Arrascaeta dá amplitude. Ou seja, ele troca de posição o Arrascaeta com o Felipe Melo. Não é isso? Não é Felipe isso. Melo não, Felipe Luiz. Não é isso. Que é isso? Não é isso. Não, em certas circunstâncias do jogo, por ele não ter volante, os dois volantes são o Gerson e o Diego, esses jogadores se projetam às vezes como meias. E quem organiza o jogo na saída, vem por dentro para organizar na saída, é o Felipe Luiz. Não estou dizendo que ele se torna o meio-campista ofensivo. Ele sai como um volante organizando, o Arrascaeta se desloca às vezes para a esquerda, quando o Arrascaeta fica próximo do Everton Ribeiro, quem dá amplitude, aí para velocidade, para um passe longo, é o Bruno Henrique. Então ele utiliza as suas peças, a qualidade que o grupo tem, eu vejo o Rogério Ceni tentando extrair o melhor desse grupo. Então eu já vejo ele tentando fazer variações durante o jogo. Não é começando o jogo, entendeu, Sormani? Não é assim. Ah, não, eu tinha entendido que você falou que ele estava usando o Felipe Luiz ali no meio campo, porque o São Paulo ele fez muito isso. Ele usava muito isso. O Arana, por exemplo, no Atlético Mineiro, ele nunca jogava de lateral, ele jogava no meio. O tempo todo. O tempo todo. Então eu tinha entendido isso e eu falei, pô, caramba, você vai trocar o Arrascaeta de posição com o Felipe Luiz, não vale a pena. O Arrascaeta é muito mais jogador. Eu vou te dar até mais um dado, o Sormani. O Felipe Luiz, ele já não é mais aquele lateral com aquela ultrapassagem de velocidade. Nunca foi a característica muito dele. Então, hoje, muito mais a sua experiência, a sua leitura de jogo, e o Felipe Luiz é um baita de um profissional, ele utiliza isso. Ele utiliza muito isso do Felipe Luiz. Sabe que ele não dá mais aquela ultrapassagem, aquela velocidade. Então, ele usa ele na construção do jogo. Perfeito. Mas O Pedro... aí vai uma discussão, vai uma discussão que a gente precisaria discutir com a bola rodando. Eu não vejo tudo isso que o Zinho falou, entendeu? Mas eu respeito muito o que ele fala, até porque ele tem um conhecimento muito maior do que o meu. Não tem a menor comparação. Não tem a menor comparação. Mas eu vejo o Felipe Luiz fazendo ultrapassagem, chegando no fundo, cruzando bola. Eu vejo, entendeu? E tinha entendido errado o que ele tinha falado. Você tá certo. A respeito do... Acontece. Acontece. Sim. Do Everton, Deixa eu Luiz trazer... Mas eu acho que o Rogério Ceni é um técnico em formação que pode vir a ser um grande treinador, inclusive, da seleção brasileira. Mas hoje, para mim, ele é um técnico no máximo nota 6. 5,5 a 6. Não está no nível do Abel. Deixa eu trazer
Deixa eu trazer o Pedro aqui para essa conversa, eu quero ouvir o Pedro. Ambos, concordo com o Sormani, ambos informação, inclusive, para mim, o Ceni e o Abel. Sobre essa situação, acho muito interessante quando o Zinho pega e ele toca no assunto Felipe Luiz, porque exaustivamente, essa semana mesmo, eu e o Zinho já conversamos sobre isso mais tarde no Na Veia, né? Ah, Jesus, copia, tem cara, não tem? Acho que muito do trabalho do Ceni também passa pelo trabalho do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, na chegada do Domi, ficou uma sensação meio de ser somente um terceiro cara ali para compor a linha de zaga, de saída de bola, se aproximando daquela talvez aquela memória afetiva de que era um cara mais defensor do que construtor em sua época de Europa, então ele ficou meio que travado ali. Ele dava qualidade na saída de bola, mas fazia apenas aquela linha de 3 para reforçar a marcação no momento que o Flamengo passava por uma extrema instabilidade na defesa. Com a chegada do Rogério e a construção, a defesa começa a ficar um pouco mais sólida, e é mérito dele também, o Felipe começa a fazer exatamente isso, repetir o que ele já tinha feito lá atrás. E aí não é questão de Jesus ou não, mas uma coisa dele, o Rogério trabalha muito isso, ele passa justamente a fazer essa construção por dentro, para ter a ultrapassagem de outros jogadores pela esquerda, e aí é o mérito do Rogério soltar esse cara. Tem muita assinatura dele ali também. E aí quando a gente começa a questionar se é um bom treinador, se não é, o que está fazendo, você fazer esse tipo de leitura, de recuar o Arão, potencializar o Diego, que estava meio esquecido, era quase com reserva de luxo, utilizar melhor ainda o Felipe, ainda que ele não vá dar essa ultrapassagem sempre, quando o Sormani fala, eu vejo ele fazendo, eu também vejo, só que eu acho que num volume muito menor do que outros laterais, que a gente espera uma profundidade o tempo inteiro, por exemplo, o Vinha do Palmeiras e outros um pouco mais jovens, o Arana do Atlético, o Felipe não te entrega isso, só que essa construção por dentro, liberar e não ter somente a fase defensiva ali, tem também muito de incentivo do Rogério, Zinho pontuou isso muito bem, e eu vejo o olhar do Rogério de puxar isso, e aí é o diálogo do cara, o Felipe tem uma ascendência muito forte, certamente está conversando bastante com o Ceni e ele potencializou isso. Então, só para pontuar, que eu acho que quando a gente fala em construção, 6,5, 7, 5,5, como o Sormani falou, 6, mas tem muita coisa interessante que já dá para ser vista do Rogério. Claro que tem que aprimorar uma série de situações, mas tem coisa boa dele sim, aprimorando, potencializando, resgatando alguns jogadores. Felipe Luiz ali com o Domi, final de Jesus, teve uma fase muito complicada. A gente questionava o físico dele, se ia aguentar, se não ia. Chegou a entregar uma bola ali pela esquerda num jogo contra o Racing, se eu não me engano, na Argentina. Então, assim, muita coisa que deixou passar e o Felipe se redescobriu, voltou a fazer a função que ele faz muito bem, como detalhou o Zinho aí. E é curioso, né, Pedro e companheiros, como o Rogério ele não se nega a algumas tentativas pouco ortodoxas. Por exemplo, esse recuo do Diego para volante era uma velha ideia, inclusive dos tempos de Jesus, quando se tentava montar num papel um time com todos os craques do Flamengo. Então tinha essa ideia do recuo do Diego para volante, essa ideia ficou incubada há muito tempo e o Rogério realmente a colocou em prática. O próprio recuo do Arão, mais pela falta de um zagueiro à altura do Rodrigo Caio, investiu-se muito em dois zagueiros que nunca entregaram o que se esperava deles, né? No caso, o Gustavo Henrique e o Léo. Então ele também tenta isso. E uma ideia que é óbvia para mim, e é o clamor geral pelo que esses jogadores rendem, essa ele ainda está devendo, que é uma solução, vocês sabem, com o Pedro no ataque, né? Se fala muito de Pedro e Gabigol juntos, mas eu acho que é mais que isso. É o aproveitamento do Pedro no ataque, independente de ser com o Gabigol, eventualmente sem Gabigol, mas de uma maneira mais efetiva, né? Essa ideia do Pedro ou o Gabigol me parece uma cláusula pétrea na cabeça do Rogério Ceni. Eu acho que ele devia abrir um pouco a perspectiva para isso, até porque os jogos do Pedro confirmam isso, né? Confirmam que ele há um ano pede passagem para ser parte desse time. Então acho que é uma voltinha no parafuso aí que o Rogério está devendo para a gente. Aí uma ideia até mais ortodoxa, seria mais fácil ele fazer isso, teria o apoio de todo mundo, né? E no entanto ele resiste muito a isso. Eu acho que é uma coisa a ser lembrada dessa passagem do Rogério. Ô Zinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Jogou no Cruzeiro, né, Zinho? Sim. Assim, rapidinho, qual o tamanho do Cruzeiro? Que traíra, hein, Zinho? É gigante demais. Gigante demais. Não está, né, nesse grande momento, mas é uma história riquíssima. Eu fui campeão brasileiro no Cruzeiro, uma estrutura maravilhosa, mas infelizmente mal administrado, passa por um momento de crise muito grande. Mas é um clube com títulos e mais títulos, uma história de grandes craques que jogaram ali. Eu sei onde você quer chegar. Perfeito.
Você sabe, né? Você sabe. E eu vou voltar contigo. O Cuca... Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.